E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Neves Dev e hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho uma introdução, à linguagem de programação Python, que hoje em dia está muito, vamos dizer assim, muito aquecida, né? Muitas áreas estão utilizando o Python e eu acho que é bem legal vocês terem uma noção, por mais básica que seja, de como uma linguagem, como o Python funciona, né? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, também nos comentários, esse site que eu acabei encontrando, que ele é como se fosse um compilador, né, do Python. Para iniciar, para quem é bem iniciante e não sabe o conceito de compilador, o compilador ele é o que transforma código escrito, ou seja, nesse caso que a gente tem aqui o print hello world. O que faz essa linha de código aqui? Ele imprime, né, por isso print, no inglês, print significa imprimir. Então eu vou imprimir na tela, ou no console aqui no caso, a palavra hello world, que é como se fosse um olá mundo, sabe? No contexto da programação, eles usam bastante para como se fosse interagir com a máquina com o visual, né? Bom, o que ele faz aqui? Ele vai imprimir na tela, no caso aqui a gente vai imprimir no console, esse texto. Então se eu rodar aqui, ele aparece o Hello World. Então no caso se eu tivesse uma janela, alguma coisa assim, alguma tela, né? Eu conseguiria imprimir o Hello World em uma tela, fazer uma janelinha, por exemplo, de um programa, como se fosse uma telinha de erro, por exemplo. Então, o compilador ele faz o que? Ele transforma uma linguagem mais clara para o ser humano em uma linguagem de máquina, né? Ele é um meio termo, porque se a gente fosse programar isso daqui em nível de máquina, né? Linguagem a nível de máquina, a gente ia ficar bem mais louco do que já é, né? Então, esses compiladores eles são um facilitador de programação. Então, eu encontrei esse compilador online. Então, você não precisa baixar o Python, né? Eu vou mostrar em outros tutoriais também como a gente instala o Python no nosso computador e algumas ideias que a gente pode utilizar, né? Como o Tone, entre outros, né? Essa daqui, para um começo, é bem legal, porque você consegue testar algumas lógicas, algumas funções legais da linguagem de Python, né? Linguagem do Python. Então, eu vou começar aqui com esse print hello world que eu já coloquei para vocês. Então, a gente consegue imprimir qualquer coisa. Por exemplo, a gente consegue imprimir números, letras, caracteres, variáveis, né? Bom, o que é variável, né? A variável é como se fosse um local que eu vou armazenar algum conteúdo. Então vamos declarar uma variável aqui. Vamos supor que eu queira armazenar o nome de alguma pessoa. Então eu coloco o nome da variável, né? O nome dela variável é porque ela pode variar, né? Então por isso que a gente atribui esse conceito de variável. No nome eu posso atribuir um valor a esse nome. Então eu crio uma variável nome com o conteúdo. Então, o conteúdo, quando é texto, a gente sempre coloca entre aspas duplas, né? Então, vocês podem ver que aqui no Hello World está com aspas duplas. Aqui que eu vou colocar o meu nome, eu coloco em aspas duplas também. Então, Bruno. Beleza, então, dentro desse nome, o conteúdo dele é o Bruno, né? Então, toda vez que eu chamar essa variável, a gente fala chamar, é quando a gente solicitar ela. Então, às vezes a gente armazena variáveis para serem impressas na tela, por exemplo. Então, toda vez se eu chamar o nome Bruno, nome, na verdade, só o nome, a variável nome, ele vai me retornar o valor Bruno. Então, vamos ver isso na prática. Vamos copiar aqui de cima, né, o print. Então, agora no caso, aqui é um texto fixo, né? Não é uma variável, não é nada. Eu consigo colocar outras coisas aqui, né? Consigo colocar, por exemplo, o meu nome é, o meu nome é. Então, isso daqui vai ser sempre a mesma coisa, né? Vai ser sempre um valor imutável, né? Daqui só se eu alterar mesmo no código. E eu consigo adicionar junto a esse texto
o valor da minha variável. Então, eu posso colocar o meu nome aí eu vou colocar um mais aqui para fazer a concatenação, né, que a gente chama, que é como se fosse juntar um pedaço de um texto com outro pedaço de texto e assim formar uma frase completa. Então, o meu nome aí eu copio ou escrevo aqui mesmo, né, o nome da minha variável que eu atribuí o nome, que se chama nome. E aí eu rodo e aí vai estar o Hello World que a gente colocou aqui e o meu nome é Bruno. Então é legal isso porque a gente consegue fazer outras coisas, né? Num contexto de programação mais desenvolvido, a gente consegue atribuir outras coisas, por exemplo, também sobrenome. Meu sobrenome é Neves, então vamos colocar entre aspas aqui, Neves. Então, eu tenho o nome e o sobrenome, eles são separados. Então, se eu continuar imprimindo o meu nome, ele vai continuar imprimindo o Bruno aqui. Agora, se eu quiser colocar o meu nome completo aqui, eu posso, lógico, colocar um mais aqui e colocar o sobrenome, né? Aqui a gente vai ver que ele vai ficar junto, né? Bruno Neves, está vendo? Sem um espaço. Eu consigo fazer uma adaptação para ficar melhor, né? Então, o que eu faço? Eu coloco, né? Mantenho primeira parte da frase, o nome, e somo, adiciono uma parte da frase com um espaço. Então eu coloco entre aspas duplas um espaço aqui no meio. Então ele vai somar o primeiro texto com o meu nome, um espacinho e o sobrenome. Então a gente vê que vai ficar mais bem apresentável aqui. E também eu posso juntar essas variáveis desse jeito, ou juntar as variáveis dentro de uma outra variável. Então, eu posso vir aqui em nome completo, por exemplo. Nome completo é igual a nome mais sobrenome. E aqui vamos imprimir, né, o nome completo. Tá vendo? Então, como a gente somou o nome mais o sobrenome, ele somou sem o espaço aqui. Então, eu posso fazer da mesma forma que eu fiz no outro, somar assim desse jeito. E a gente consegue ter um nome completo em uma variável. Então, a gente pode atribuir valores diferentes em variáveis diferentes e somá-los em variáveis iguais. Então, a gente pegou duas variáveis distintas e unificou dentro de uma. Então, a gente necessariamente não precisava utilizar essas duas aqui na impressão. A gente poderia somente utilizar uma variável para juntar as duas. Bom, essa primeira parte foi em relação a variáveis de texto. A gente tem diferentes tipos de variáveis, né? A gente tem variáveis de texto, variáveis de inteiros e variáveis de precisão casa decimal, né? Assim, acho que é melhor dizer com casa decimal, né? Então a gente pode armazenar também números. Então pode ser a idade, a minha idade. A minha idade é 20. Então eu não preciso colocar o aspas duplas aqui, somente nos campos de texto, né? Porque se eu tirar aqui, por exemplo, as aspas duplas aqui desse print, né, dessa impressão na tela, você vai ver que ele me retorna um erro. Ele fala que a sintaxe é inválida. Sintaxe é o código que a gente está escrevendo aqui. Então, o código que você escreveu está inválido. Está inválido porque aqui ele entende outra coisa que não é string, né? Que na verdade não é o que você quer colocar. Porque aqui no caso a gente quer colocar um texto. Bom, voltando aqui para a variável de inteiro, né? A gente atribuiu a uma variável o valor de 20. Então, a idade é igual a 20. É importante que sempre a variável ela demonstre o mais claro possível o que o seu valor representa. Então, às vezes a gente tem, em contextos maiores de programação, a gente tem muitas variáveis, né? Então, às vezes a gente tem um nome do produto
o nome da pessoa, o nome do cliente, o nome do servidor, o nome do prestador de serviço, e você vai colocando. Então, é melhor você colocar nome, underline do, underline prestador, porque aí você vai ter certeza do que você está manipulando e pegando, né, imprimindo. Você vai ter um controle melhor, visualmente você vai ver melhor o que você está fazendo. Essa é uma dica que eu dou aí para vocês. Bom, então como eu atribuí a idade 20, eu consigo colocar uma nova impressão. Definiu aqui então a variável idade, né, uma variável inteira com 20, que é a minha idade, né, que no próprio nome da variável já diz. A gente vai concatenar o valor como a gente fez aqui em cima, né, na impressão. Então vamos copiar o anterior. Vamos colocar aqui então a minha idade é, aí aqui, idade. Se a gente rodar isso daqui, ele vai dar um errinho, porque ele não consegue converter um valor inteiro em um valor string. O que é string? String é um texto, né? Como se fosse um valor, caracteres de texto, né? Então, letras, por exemplo, se enquadram em string. Então, string é texto e int é número inteiro, né? Nada impede também de a string conter números, tá? Às vezes a gente tem esse tipo de variável preenchida como string, mas tem números. Bom, aqui no Python ele não entende isso daqui, ele não consegue fazer uma união, uma concatenação, igual a gente fez aqui atrás entre variáveis de texto. Então a gente precisa fazer um tratamento nesse cara aqui para ele ser tratado como texto. E aí sim a idade ela é demonstrada de forma correta. Então o que a gente fez aqui nessa linha? Vamos separar um pouquinho aqui. Bom, a gente declarou a idade como 20, né? A minha idade é 20, eu tenho 20 anos. E a gente, para imprimir isso daqui, a gente precisa declarar que a idade, como ela está definida aqui como inteiro, né? O tipo da variável é inteiro porque só tem número, né? 20 é um número inteiro, né? É um número somente. A gente não consegue tratar ele como texto, então a gente não consegue imprimir ele, né? Aqui na telinha que a gente precisa, a gente não consegue imprimir ele como texto, então a gente precisa converter ele para texto. Então o que a gente fez aqui nessa pequena função, que é essa str, abre aspas, coloca o nome da variável, fecha parênteses, abre parênteses, coloca dentro o nome da variável. O que a gente fez aqui? A gente converteu o número 20 para um texto 20. Então, a gente agora tem aqui, né, nessa área de impressão, apenas textos. Então, por isso a gente consegue concatenar. Bom, se caso você queira imprimir apenas um número, aí não tem problema. Você não precisa necessariamente transformar ele em um texto. Então, aqui no caso, como vocês podem ver, ele imprime 20. Então, eu posso até somar isso daqui, por exemplo. Eu quero saber quanto de idade eu vou ter daqui a um ano. Então, eu vou imprimir a minha idade mais 1. Aqui no caso, mais 1. Então, para a gente ter o valor 21. Porque, vamos pensar numa lógica, né? Como que ele vai tratar números e textos diferentemente? É meio difícil, né? Porque, por exemplo, com números eu consigo realizar contas. Agora, com texto eu não consigo realizar conta. Não consigo somar um texto, né? O valor daquele texto com o valor do outro texto. Eu só consigo concatenar e formar uma frase, por exemplo. Eu não consigo fazer igual eu fiz aqui nos números inteiros, né? Somar um número inteiro com outro, né? Então, por isso que a gente precisa transformar ele para texto aqui em cima, beleza? Então, essa foi uma pequena introdução de como a gente manipula, né? A gente imprime algumas coisas na tela, a gente já fez algumas funções de conversão até bem legais aqui, que a gente vai utilizar bastante. E também é bem legal esse site, né, de compilador,
porque a gente não precisa instalar nada. A gente já testa a linguagem de programação, vê como é que é, antes de da gente baixar, né, no nosso computador e baixar as ideias, né, carregar nosso computador com aquilo. Então é legal que para efeito de aprendizagem é bem legal esse site, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu vou trazer mais tutoriais sobre Python também, sobre .NET, sobre Java também, sobre várias linguagens de programação, tanto as que eu for aprendendo quanto as que vocês solicitarem, igual o Matheus Salsi falou para a gente fazer. Então eu dei uma introdução bem simples mesmo, pessoal, bem simples. Isso daqui é bem tranquilo de entender. Se vocês ficarem com alguma dúvida em alguma coisa, coloquem nos comentários, eu vou ter um maior prazer de responder vocês, tá? Eu fiz mais esse videozinho para vocês aprenderem uma primeira parte, né, do Python, que muita gente está se introduzindo ainda, né, nessa parte de programação. E o Python é bem fácil, né? Você pode ver que você escreve mesmo e ele faz o que você escreve, né? Então você escreve o nome da variável e atribui o nome e já está tudo certo, né? A gente vai ver nos próximos vídeos que tem outras linguagens de programação que elas não são tão, vamos dizer assim, fáceis, né, do que as outras. Algumas precisam ter indentação, né? O Python, por exemplo, trabalha bastante com indentação, que é o tab, né? Ter essa tabulação aqui de distância do canto do arquivo. Alguns precisam terminar, né, com alguns pontos e algumas coisas assim, tá? Então, eu vou postando aqui no canal conforme a gente for passando de nível, né, assim, né, vamos dizer assim. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o feedback e espero que vocês gostem, né? Curtam, compartilhem com seus amigos, alguns amigos que gostam de Python. A gente vai fazer mais vídeos dessa forma, mais tutoriais, mais aprofundados. O próximo vídeo de Python vai ser sobre loopings, né? Sobre laços de repetição, que aí a gente consegue fazer alguns preenchimentos legais parametrizáveis, né? Então a gente consegue preencher vetores, a gente vai ver na próxima aula preenchimento de vetores, e dentre outros. Também escrita na tela, né? Fazendo prints na tela. Tudo certinho para vocês. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilham. Valeu, gente. Um abraço.